a chave que traz prosperidade completa para a nossa vida. Sabe? A chave que traz prosperidade completa para a nossa vida. E quando eu falo prosperidade, no sentido de completa, que não é apenas questão financeira, mas é como Jesus falou, que Ele veio nos dar vida em abundância, vida completa, vida cheia de significado, uma vida abençoada com Jesus. O único lugar onde salário vem antes de trabalho é no dicionário. Isso eu já repeti para vocês um monte de vezes. Eu entendo que prosperidade tem a ver com o que nós produzimos. Aquilo que nós produzimos tem a ver com prosperidade. Nós servimos a um Deus produtivo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia já começa dizendo que Deus viu tudo vazio e Ele criou. O nosso Deus é um Deus produtivo, gosta. E eu tenho aprendido, irmãos, quando a gente fala de produtividade, a gente fala de trabalho, né? Como eu falei, né? O único lugar que salário vem antes de trabalho é no dicionário. Não tem outro lugar. Na vida você trabalha para ganhar salário. Essa é a ordem. E eu tenho aprendido que você pode trabalhar muito ou você pode trabalhar certo. E existe uma grande diferença nisso. Os milionários, às vezes a gente fica pensando, né, uma coisa que às vezes sempre eu me questionava. Tu olha para os milionários assim, você pensa, meu Deus, esses caras devem ter coisas que a gente não tem, alguma ferramenta, alguma estratégia. Mas na verdade, irmãos, todo milionário, ele tem 24 horas por dia. As mesmas quantidades de horas que a gente tem. Ele tem 7 dias na semana. Ou seja, eles têm o mesmo tempo que a gente tem. Né? E às vezes a gente olha assim e vê um podcast, vê de alguém lá que é uma referência naquilo e tal, um cara que é muito próspero, e ele tem as mesmas 24 horas. Então, ele precisa dormir também que nem nós, precisa descansar. Então, eles não trabalham mais do que a gente, mas eu tenho aprendido assim que eles trabalham certo. Então, você pode trabalhar muito ou você pode trabalhar certo. Nós não devemos confundir ativismo com produtividade. Às vezes a gente está cheio de atividade, mas a gente não é produtivo. Então, nesse sentido que muitas vezes a gente trabalha, né? E às vezes a gente não trabalha certo. E a Bíblia chama, sabe como é que a Bíblia chama aquilo que nós produzimos em vida nesse mundo? A Bíblia dá um nome. A Bíblia chama de fruto. Fruto. É o que nós produzimos durante a nossa vida. E eu vou ler a quantidade de vezes que a palavra fruto ou frutificar aparecem na Bíblia. Frutífero ou frutífera aparece 9 vezes. Frutificar, frutificaram, frutificardes 23 vezes. Frutos aparece 231 vezes. Ao total, a palavra fruto, né, com seu derivado, aparece 263 vezes na Bíblia. Olha só que assunto importante. E eu vou ler alguns versículos para vocês. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. João capítulo 15, versículo 1 e 2. Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha só que interessante Jesus falando, né? Que o Pai Celestial é como um agricultor e a gente é os galhos da árvore. E Jesus é a árvore. E se ele vê que o galho não está dando fruto, ele corta fora. E Jesus continua, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Mateus 3, 7, 8. Quando viu que muitos dos fariseus e saduceus vinham por onde ele estava, batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram nas trevas, mas agora vocês são luz do Senhor.
vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir do que é agradável ao Senhor. E ele continua dizendo: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Jesus continua falando em Mateus capítulo 7, versículo 5: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Jesus fala, e ele continua falando: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, e toda árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a Bíblia diz que fruto, irmãos, é o que vai ficar depois que a gente partir dessa terra. Depois que a gente deixar esse mundo, o que vai ficar, o nosso legado, vão ser os nossos frutos. Chegará o dia, eu acho que eu até falei domingo passado, que nós vamos estar diante de Jesus. Partimos desse mundo, vamos estar diante de Jesus, e Jesus vai fazer uma pergunta para cada um de nós: o que você fez com a vida que eu te dei? É essa a pergunta que Jesus vai fazer para nós. Por que Jesus pode fazer essa pergunta? Porque Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele tem esse direito. A Bíblia fala em Colossenses 1,15, porque Ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí olha o que a Bíblia diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Eu e você fomos criados a partir dele, nele. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. A Bíblia, a mensagem, ela tem uma linguagem mais parafraseada. Daí ela fala assim, essa mesma passagem: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias de anjo, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e Ele tudo mantém até o presente momento. Então toda a criação, todas as pessoas, nós só encontramos o nosso propósito em Jesus. Aquilo que a gente fala, quando a gente fala sobre propósito de vida, qual a nossa missão nesse mundo, que quando alguém cria uma coisa, primeiro ele cria o propósito, depois ele cria a invenção. Quem criou o telefone, ele não inventou o telefone e disse: o que é que eu vou fazer com esse negócio agora? Ele primeiro pensou: tenho que criar um aparelho para as pessoas se comunicar. Primeiro vem o propósito, depois vem a criação. Então, da mesma forma, Deus, antes de nos criar, Ele viu uma necessidade nesse mundo. Por isso, cada um de nós viemos a esse mundo para solucionar algum problema. Esse é o propósito. Mas nós só vamos encontrar o nosso propósito, não é olhando para nós, é olhando para Jesus, é olhando para o Criador. Tudo começa em Jesus. O centro não é nós. Primeiro nós temos que falar, no manual do fabricante que a gente encontra o propósito do que foi fabricado. E assim é na nossa vida. Na eternidade, por isso Jesus vai perguntar para nós: o que você fez com a vida que eu te dei? E irmãos, a gente pode dizer muita coisa, mas o que a gente produziu? Quais são os nossos frutos para mostrar para Jesus? A gente pode dizer: Jesus, eu gastei a minha vida, o senhor tinha que ver, o senhor tinha que estar lá, vivi bem, fiz muito amigo,
muita amizade, conheci gente legal, participei de muita festa de aniversário, o pessoal me queria bem, tinha um grupo de amigos grande, me diverti bastante. Senhor Jesus, trabalhei feito um doido. Meu Deus, o senhor precisava ver, eu trabalhava dia e noite, noite e dia. Quando não deu certo com o serviço, eu trabalhava em 2, depois eu tive que trabalhar em 3, e assim vai. E a firma me pediu para aprender inglês, eu aprendi inglês, pediu para aprender espanhol, aprendi espanhol, depois pediu para aprender alemão, aprendi alemão, e assim vai. Trabalhei feito um doido, me especializei, estudei, e nada disso é errado. Acumulei muita riqueza através do meu trabalho, ganhei muita coisa, deixei uma vida boa para minha família. Outros podem dizer assim: Jesus, eu não sei, mas eu assisti muita série, assisti todas. Netflix eu sabia tudo, Prime eu sabia tudo, assisti os Suits, assisti, eu se dissesse que eu assisti agora, nem são as que estão dando hoje. Eu sempre brinco com o pessoal que fez direito, Eu não fiz direito, mas eu assisti as 8 temporadas de Suits, Então, eu entendo um pouco. Mas é assim, sabe? Eu assisti muito filme, eu me diverti, fui no cinema muitas vezes. Eu tenho vários diplomas, eu viajei pelo mundo, sabe? A gente pode dizer que esse era o centro da nossa vida, a gente nasceu para isso, mas não é esse o centro da nossa vida. Jesus não nos criou para isso. Irmãos, isso não é a essência, isso é só o papel de presente. Esse é o embrulho. Nada disso é errado, sabe? Jesus vai dizer assim: filho, que bom que você fez, mas você focou na embalagem. Tu tinha que ter olhado, para a essência, para o conteúdo do que eu queria que você fizesse. Então, para a gente não desperdiçar a nossa vida, para a gente não chegar diante de Jesus despreparado, eu quero compartilhar esse conselho, essa chave, que eu entendo que é a chave para nós vivermos uma vida de prosperidade completa, uma vida em abundância, uma vida cheia de significado, como eu gosto de dizer, uma vida produtiva. E a chave é, irmãos, a seguinte: que produtividade está diretamente relacionado com excelência em todas as áreas da sua vida. Se você quer ter uma vida próspera na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua vida acadêmica, você tem que entender que produtividade está diretamente relacionado com excelência. Fazermos o melhor, darmos o melhor de nós. Então, já que produtividade está relacionado com excelência, eu quero falar como pastor, eu vou falar sobre a vida espiritual, mas você pode aplicar esses conselhos em qualquer área da sua vida. Já que produtividade está relacionada com excelência, decida exagerar se o que você faz é para Deus. Se o que você fazer para Deus, aquilo que você decidir fazer para Deus, irmão, exagera. Faz o seu melhor. Que nem eu digo assim, bota para derreter mesmo. Tá? Não faz meia boca. Faz o seu melhor, diz: Jesus, eu vou fazer tal coisa para ti. E naquilo tu dá o teu melhor. Quando você faz para Deus, faz o teu melhor. Olha, irmãos, que interessante, você vai lá em Êxodo 38, 24 e 29, vai falar sobre a construção do tabernáculo de Moisés, tá? Prosperidade, como eu falei, não tem a ver só com o financeiro, mas também tem a ver com o financeiro. Então, para você, como a Bíblia fala de todas as áreas, eu vou citar aqui para você ver que interessante. O valor atualizado do ouro e da prata usados na construção do tabernáculo de Moisés, lá em Êxodo 38, estaria hoje girando em torno de 76 milhões de reais. É o valor do ouro e da prata que Moisés e o povo de Israel usaram no deserto para construir o tabernáculo. Então é nesse sentido que a Bíblia mostra assim, irmãos, eles estavam no meio do deserto, saíram da escravidão, mas tiveram toda aquela experiência, acreditaram na direção de Deus, acreditaram nas pessoas que Deus levantou, e quando foi para construir, irmãos, o tabernáculo para Deus, Moisés exagerou. Já que é para Deus,
povo, já que é para Deus, nós vamos fazer o melhor que a gente puder. Nós vamos dar o melhor de nós. A relevância de qualquer cristão só faz sentido se ela nascer da sua devoção a Deus. Sabe, se quisermos ser relevantes na nossa comunidade, para a vida das outras pessoas, só vai fazer sentido se aquilo que eu faço dando o meu melhor, mas não para meu benefício próprio, não para minha promoção, mas dando o meu melhor como que eu fazendo para Deus, fazendo para Jesus, sabe? Porque é Ele que vai nos recompensar. Deus não está preocupado com a nossa aparência, mas Deus está preocupado com a nossa essência. Entende? É isso que Deus está preocupado, sabe? Antes dos nossos resultados. Então, Deus está preocupado com a nossa essência. E a chancela, se alguma coisa que nós estamos buscando, algum sonho que nós estamos buscando para a nossa vida, como é que eu sei, pastor, se esse sonho agrada a Deus? É se aquilo que você está sonhando e buscando, você colocou Jesus nesse negócio. E você quer fazer aquilo, quer alcançar aquilo, não para você se tornar maior do que os outros, mas que você possa dizer: Jesus me ajudou a alcançar esse degrau. Jesus me alcançou a subir até aqui. E agora que Jesus me alcançou a chegar lá em cima, eu vou ajudar outras pessoas a chegar lá em cima também. Sabe? Esse é o critério. Essa é a chancela. Entende? Quando nós amamos algo, nós damos o nosso melhor. O combustível que deve nos motivar a fazer todas as coisas tem que ser uma paixão intensa por Jesus, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 Coríntios 13,1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. E consequentemente eu entendo, irmãos, que um cristão apaixonado por Jesus, ele entende que nada é demais se é para Deus. Nada é demais. Se é para Jesus, vamos fazer. Davi, ele pensava assim, 1 Crônicas 22:5, eu vou ler para ti, ó. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído, Davi estava pensando de Salomão construir o templo, não era o tabernáculo, daí era o templo, né? Que a gente vê na Bíblia, o templo de Salomão. E o templo que será construído para o Senhor, olha o que diz o versículo, deve ser extraordinariamente magnífico. Olha, irmãos, como é que é a mentalidade do céu, sabe? Olha como é que é o padrão do céu. Se nós replicar isso no nosso estilo de vida, isso atrai a bênção e o favor de Deus. Se nós damos o nosso melhor, se nós fazemos o nosso melhor para Deus, e aquilo que nós fazemos para os outros, nós não visamos lucro ou proveito, enfim, mas nós visamos realmente ajudar, como a Jesus fez. É esse o padrão de Jesus, e é esse o padrão que Deus abençoa. Daí, o templo do Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi pensou antes de morrer. 1 Crônicas 22:5. A Bíblia fala que Davi era uma pessoa muito especial. A Bíblia fala que Deus falava ótimas coisas acerca de Davi. A Bíblia diz assim, ó, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for a minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Atos 13, 22, 23. Davi era tão especial para Deus, que Jesus nasceu da descendência de Davi. Então, irmãos, se Deus olhou para Davi, se agradou de Davi, a gente tem que pegar como aprendizado qual é que era a mentalidade de Davi, qual é que era a cultura de Davi, como é que ele fazia no seu dia a dia. Davi aprendeu de forma difícil que se é para o Senhor,
não pode ser de qualquer jeito. Se você ler a história lá em 1 Crônicas 13, né, vai acontecer a morte de Uzá, que foi um tempo que Israel deixou a Arca da Aliança, um item sagrado do tabernáculo, que representa o trono de Deus, e ele deixou lá num lugar, e daí Davi ele se preocupou em trazer. Aí ele separou os levitas, e a Bíblia diz lá em 1 Crônicas 13, que eles colocaram a Arca da Aliança em cima de um carro de boi, e boi novo, né, que nunca foi usado, e eles estavam levando, e Davi ia cantando e dançando, celebrando a Deus, o povo ia festejando, mas lá numa altura, os bois tropeçaram, e quando os bois tropeçaram, a arca, a carroça ladeou, e a arca ia cair, e Uzá, cheio de boa intenção, ele pega e leva a mão para segurar a arca, para a arca não cair no chão, e a Bíblia diz que Deus se irou, e matou Uzá, naquele momento, que ele tocou na arca, porque era proibido tocar na arca, era proibido, e a Bíblia diz que Davi se enfureceu com Deus, por que ele matou Uzá? Mas ali Deus estava ensinando uma lição importante para Davi, que não adianta fazer a coisa certa do jeito errado, não adianta. Uzá estava cheio de boa intenção, Davi estava cheio de intenção, mas quando eles foram para trazer a arca da aliança, a presença de Deus, vamos trazer, vamos pegar coisa boa e vamos trazer do nosso jeito. E não era do jeito deles. Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, 1 Crônicas 15, lá vai dizer que a arca da aliança Deus deixou como mandamento, como lei, só podia ser carregada nos ombros do levita. Não podia ser levado de outro jeito, nem por carroça, nem por carro, nem por nada. Eram os levitas que tinham que levar no ombro deles. Então por isso aconteceu, e desde então Davi aprendeu essa lição, né? E ele passou a buscar a excelência em tudo que ele fez para Deus. Olha só, quando foi para Davi, que Davi estava no final da sua vida, ele deu ofertas, né, da sua posse, né, do seu dinheiro, ele deu ofertas pessoais de Davi para a construção do templo. A Bíblia diz lá que hoje, na cotação de hoje, seria em cerca de 14 bilhões de reais, o que Davi ofertou para o templo. As ofertas do tesouro do reino de Davi, foram em torno de 510 bilhões de reais na cotação de hoje, para a construção do templo de Salomão, mais ou menos. E as ofertas dos líderes e do povo foi em cerca de 23 bilhões. Apenas em material de ouro e de prata, o valor do templo ficava perto de 550 bilhões de reais. O templo de Salomão. Se você pegar lá a descrição, pegar item por item, fazer todo o levantamento, é isso que o pessoal... Se você somar o bronze, o ferro, a madeira, as pedras preciosas, pedra lavrada e outros materiais, o serviço aplicado passa de 600 bilhões de reais. Então, irmãos, o que Davi ensinou para o povo? O que Davi ensinou para a sua liderança? O que Davi aprendeu? Que um cristão apaixonado por Jesus, ele decide sempre viver além da obrigação. Ele não faz apenas o básico, ele não faz apenas o essencial, ele não faz apenas o comum, mas ele quer fazer além daquilo que ele pode fazer. A excelência está em fazermos para Deus o melhor do que fazemos para as pessoas, melhor do que fazemos para nós mesmos, né? Que nem eu estava hoje falando para o pessoal, a gente fala, brinca bastante, fala. Mas que nem hoje eu falei na reunião, né? Vamos definir ali, e agora não me lembro que tópico que era, que assunto que era, que eu falei ali, mas vamos organizar o pessoal, a iluminação, como é que vai ser, né? Assim, vamos definir material, vamos montar o treinamento, vamos organizar e vamos fazer, né? Não vamos simplesmente assim, fazer aleatoriamente, vamos fazer um material de excelência. Daí eu disse assim, porque se o Google convidasse um de nós, você vai monitorar, agora você vai cuidar ali da iluminação do Google lá, do prédio do Google. Ninguém de nós ia lá e apresentar qualquer coisa, é ou não é? Nós ia dar o nosso melhor. Então é assim que funciona, irmãos. E eu disse, quanto mais para Jesus,
Temos que dar o nosso melhor. Nós vamos poder sempre fazer coisa luxuosa, caríssima? É claro que não, né? Eu gostaria de ter aquela câmera que tem lá do Premiere lá, que o cara carrega assim, daí o jogador fica bem distinto e o fundo desfocado. Eu disse, eu queria ter na igreja, para nós filmar e tal. Mas eu nem me lembro quanto que o Gui falou que custa um treco daqueles. Eu quase tive um treco quando ele falou numa câmera que nós compramos aí para transmissão, que era 14 mil na época. Uma câmera, né? Então, assim, irmãos, entende? É lógico que, né? Mas essa visão de querer sempre fazer o seu melhor, dar o seu melhor, entende? Não é que Deus só aceita luxo, não é que Deus só aceita coisa luxuosa, caríssima, não é isso. Mas aquilo que nós fazemos, se nós fazemos para nós mesmos, é um nível de excelência. Se nós fazemos para as outras pessoas, é um nível de excelência. Mas se eu faço para Jesus, eu me dou um pouco mais, sabe? Eu vou um pouco mais acima. E essa era a mentalidade de Davi. Quando eu trabalho para Deus, a gente tem que entender que a gente tem que se dedicar mais. E a excelência, ela demanda preço, esforço e dedicação. Excelência demanda disso. Colossenses 3, 23. 1 Crônicas 29, 1. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele foi quem Deus escolheu, mas ele é jovem, inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. Em nenhum momento Davi estava pensando assim, o pessoal vai dizer, esse templo aqui foi o templo de Davi, Davi é o cara. Não, ele sempre disse para o povo, nós estamos fazendo para Deus, é para Ele, é para quando as pessoas verem assim, puxa, como esses caras amam esse Deus, como esses caras amam, porque eles são tão graciosos, eles são tão, esforçados, tão dedicados, naquilo que eles fazem para Jesus. Essa era a mentalidade de Davi. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então o coração de Davi, ele ardia de amor por Deus. Não existia lei que obrigasse ele a dar isso. Entendeu, irmãos? Nenhuma lei obrigava. O povo nunca cobrou Davi, dizendo assim, Davi, tu tem que dar, tu é rei, tu tem que dar o exemplo, babá. Não, foi tudo voluntário, partiu dele, entendeu? Então o povo não cobrava, mas ele dava tudo de si para Deus, o seu melhor. Nós podemos terceirizar muita coisa, sabe, na vida, irmãos. Se você pode pagar alguém para fazer, pague, sabe? Eu digo assim, você pode, pague, porque nosso tempo vale ouro. Você pode terceirizar um monte de coisa. Além de você abençoar outra vida com trabalho, você pode se focar numa outra tarefa. Então, se você pode pagar, pague. Mas o fruto com excelência para honrar Jesus é resultado do voluntariado pessoal. Isso é uma decisão nossa, de cada um de nós. Ninguém pode tomar em nosso lugar. A lei número 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, legisla sobre a lei do voluntariado. No anexo 1, nós encontramos o termo de adesão do voluntariado. Essa é a lei que rege o trabalho voluntário no Brasil. E eu quero dizer para você que a Bíblia é o termo de adesão do voluntariado entre você e Deus. A Bíblia é o nosso termo do voluntariado. E essa decisão é pessoal. Cada um de nós temos que decidir se nós damos o nosso melhor para Jesus ou não. Porque Jesus não recebe nada que não é espontâneo. Nada. Ele não recebe. Quando é forçado, quando é obrigado, quando não é sincero, Deus não recebe. João 12, 3 e 5. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote,
que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. A Bíblia fala em João 12, 3 e 5. Quando Judas fala que eram 300 denários, então a gente aprende, né? São mais ou menos 10 meses de trabalho de um trabalhador no tempo de Jesus. São mais ou menos 10 meses de trabalho. A pessoa recebia 1 denário por dia trabalhado. Isso dava na cotação de hoje mais ou menos 12.120. Se nós disser que hoje a diária de um trabalhador é R$50, que eu acho que não é, né? A diária de um trabalhador é mais que isso, né? Tomara que seja, né, meu Jesus, meu, se não for R$50, pelo menos, né? Daí, irmãos, isso quer dizer que 300 denários seriam R$15.000 no dia de hoje, a R$50 o dia trabalhado. Aquela mulher derramou um perfume de R$15.000 nos pés de Jesus. 15.000, irmãos. Vai o nosso cascudinho, né, Dani? Vai o nosso Cliozinho só nos pés de Jesus naquele perfume ali. Entendeu, irmãos? Olha só que devoção. Olha só que generosidade. Olha só que excelência. Entende? Essa mentalidade, irmãos, não é uma mentalidade que te faz perder, mas é uma mentalidade que Deus abençoa. Porque se você seguir lendo a passagem, você vai ver o que Jesus falou sobre aquela mulher e o que Jesus falou para os seus discípulos. Mas eu vou continuar aqui para nós poder fechar. Davi, que eu falei aqui, irmãos, que ele deu aqueles bilhões, né? Davi, ele era o irmão mais desprezado da sua família. Lá em 1 Samuel, você lê 15, 16, 17, quando Samuel foi ungir o novo rei, o pessoal esqueceu de Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Ninguém se lembrou de Davi, de tão pequeno, de tão insignificante que ele era. Entende? E depois, por Davi ter essa mentalidade, por ele aprender essa cultura do céu, né, de dar sempre o melhor, de aprender com os seus erros, ele teve a capacidade de ofertar tudo aquilo para a construção do templo, ser o maior rei da história de Israel. Davi era o mais desprezado dos seus irmãos, e depois ele ofertou 105 toneladas de ouro e 240 toneladas de prata, irmãos. Olha só como Deus abençoou e prosperou a vida de Davi. Isso está escrito lá em 1 Crônicas 29:4. As pessoas olham para a aparência, mas Deus olha para a nossa essência. Entende? Por isso, faça o seu melhor para Jesus. Porque, guarde isso que eu vou dizer, a excelência naquilo que fazemos para Deus abre as portas do milagre da multiplicação na nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquela mulher, foi isso que aconteceu com Davi, sabe? Quando eu decido ser excelente para Deus. Davi não era rico, não era um rei poderoso, não tinha nem sei lá o que, não tinha nem uma grama de ouro lá cuidando das ovelhas, né? Mas quando ele cuidava das ovelhas, veio o urso, veio o leão, ele cuidou, ele não fugiu. Ele diz assim: eu vou cuidar, vou fazer bem, essa tarefa é pequena, ninguém está vendo, mas eu vou dar o melhor para o meu pai, eu vou fazer o melhor, vou dar o melhor de mim. Essa mentalidade era a mentalidade de Davi. Entende, irmãos? E quando nós temos essa mentalidade, mesmo que nós não tenhamos grande quantidade de ouro, né, irmãos? Eu não tenho nenhuma, não, tenho, sei lá quantas gramas é a aliança, mas isso aqui é inegociável. Só se Jesus der, o outro deixa, a gente dá a oferta, né? Mas daí, irmãos, nós não temos ouro, né? Estou que nem Pedro disse para o paralítico lá: não temos ouro nem prata. Daí, irmãos, mas entende? Nós não temos, mas nós podemos dar o nosso melhor. Nós fazemos fazer da melhor maneira que está ao nosso alcance. Nós podemos nos doar de maneira integral quando fazemos algo para Jesus, quando Jesus nos orienta a fazer alguma coisa. A excelência naquilo que fazemos para Deus abre as portas do milagre da multiplicação. Daniel 6:1 diz assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las.
A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores, e um desses ministros era Daniel. E olha o que a Bíblia diz: e ele mostrou logo que era o mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade. Aqui está dizendo, Daniel, tem versão que diz, Daniel tinha um espírito de excelência naquilo que ele fazia, né? Que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Então, irmãos, excelência naquilo que fazemos para Deus abre porta de multiplicação, de promoção, de provisão, abre porta do milagre na nossa vida. Quando nos entregamos com excelência, você pode não ser um milionário, mas você pode fazer o seu melhor para Jesus. Muitos de nós não prosperamos porque nós não damos o nosso melhor para Jesus, nós damos o nosso melhor para outros objetivos e deixamos Jesus com o que sobra do nosso tempo, da nossa capacidade, da nossa agenda, do nosso recurso. Devemos ter visão de excelência na nossa vida espiritual, nos relacionamentos, na família, na forma que administramos o nosso tempo, na nossa vida financeira. Visão de excelência é uma cultura do céu e Deus abençoa isso. É o que diz todos esses versículos que eu li para você, irmãos. Deus abençoa quem tem. Eu vi o podcast do dono da Havan, né? É o Luciano, né? Eu vi o podcast do dono da Havan e me chamou a atenção, né? Ele contando como é que era a história dele e tal. Esse dia eu estava conversando com a Esther e ela disse: pai, o senhor se acha rico? Eu não me acho rico, acho pobre, né? E daí ela disse: quanto o senhor quer ganhar por mês? Um salário? Eu disse: eu quero ganhar pelo menos, sei lá, 300 mil. Falei para ela, né? Daí ela disse: mas não tem como chegar nisso. Não, eu quero ganhar mais, né? Assim, mas pelo menos isso, se Jesus me der força e abençoar, eu quero chegar nesse patamar aí. E daí ela disse: mas o senhor acredita que o senhor vai conseguir? Eu disse: claro, senão eu não estava trabalhando, né? Senão eu ia desistir de tudo. Eu falei assim, daí eu disse para ela: sabe por quê, Esther? Porque eu vi o cara da Havan, daí eu falei do podcast, né? Um deputado lá perguntou para ele sobre um negócio lá, de uma operação lá de 1 milhão, e daí ele disse assim: uma operação de 1 milhão, de 7 milhões, não sei do que. Aí ele disse assim: não, as minhas empresas faturam por dia 30 milhões. Eu disse: 30 milhões, Esther? Isso é dinheiro para dedéu. Eu falei, né? Daí eu disse assim: se ele ficar, eu nem me lembro que cálculo eu fiz para ela, sabe? Se ele ficar com 1% daquilo, não sei, dava 300 mil por dia, uma coisa assim, sabe? Eu falei: então imagina o salário dele. Se ele ganha 300 mil por dia, por que eu não posso ganhar 300 mil no mês, né? Eu disse: eu estou orando para Jesus, vou trabalhar. Se Jesus vai fazer eu chegar nos 300, eu não sei, mas em algum lugar eu vou chegar, entende? Alguma coisa eu vou alcançar. A gente mira, como é que é o ditado aquele? Mira no sol. Podemos não chegar no sol, mas peguei uma lua, então, né? Vamos chegar, em algum lugar a gente chega. O importante é não ficar no chão, sabe? Isso, essa mentalidade de excelência. E ele falando no podcast, e daí o cara perguntando que conselho você dá, ele disse assim: seja o melhor naquilo que você faz. Não interessa se você é pipoqueiro, se você é sapateiro, ele dizendo assim, né? Não interessa se você cuida do lar, mas seja o melhor pipoqueiro da sua cidade. Seja o melhor sapateiro da sua cidade. Seja a melhor cuidadora de casa da sua cidade. Porque as oportunidades virão. Quando eu trabalhava de funcionário, eu era o melhor funcionário. Eu me dedicava mais, eu trabalhava mais. Ele dizia assim, e isso fez eu chegar onde eu cheguei. Entende, irmãos? E ele, não sei, mas ele não se declara cristão, né? Crê em Deus, mas assim, se você dizer assim, ele não está lá numa igreja evangélica, mas é a mentalidade que Deus abençoa, é a mentalidade que Deus aprova, sabe? De se doar, de fazer o seu melhor. Enquanto muitos falavam, não, está fazendo o seu melhor, vai fazer para o chefe, puxa saco, né? Bobo, né? Está perdendo dinheiro fazendo isso para a empresa. Por que não, irmãos? Mentalidade de excelência. Deus aprova isso, Deus honra isso. Deus abre porta de milagre através dessa mentalidade.
Então, seja o melhor naquilo que você faz. Porque pessoas que não são cristãs prosperam? Porque Deus gosta das coisas bem feitas, né? Às vezes a pessoa não é cristão, mas Deus olha lá, puxa, aquele cara lá trabalha, é esforçado, é caprichoso e faz com excelência, né? Merece, né? E é assim que acontece, irmãos, as coisas, entende? Napoleão Hill tem essa frase aqui, ó: o homem que faz mais do que ele é pago, em breve será pago por mais do que ele faz. Entende? A nossa referência é Jesus quanto à excelência. Vamos colocar de pé? Vou terminar aqui. A cruz revelou para nós a excelência do amor de Deus. E que resposta nós podemos dar quando a gente olha para a cruz? Por que que excelência é uma cultura do céu, irmãos? Por que que excelência é uma cultura dos céus? Porque Deus, Ele foi ao cúmulo do amor. Ele deu o seu Filho para nos resgatar. Quem de nós daria o nosso filho para morrer por alguém? Irmãos, pode ser a melhor pessoa do mundo. Eu não daria meus filhos, minhas filhas, para morrer por alguém. Eu não teria esse amor. E Deus teve ao cúmulo, Deus viu tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade, homens assassinos, sanguinários, e mesmo assim Ele ama a humanidade a ponto de dar o seu melhor, Jesus. Isso é excelência, irmãos. Essa é a nossa referência. E quando eu olho para a cruz, não tem como eu não dar o melhor de mim quando eu faço algo para Jesus. Entende, irmãos? Não tem. Quando a gente olha para a cruz, Jesus é o cúmulo do amor de Deus. Ele dá o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Então, como que Deus não merece o nosso melhor? Se Ele deu tudo que Ele tinha por nós, seja nos nossos tempos, no nosso recurso, no nosso trabalho, qualquer outra coisa, se for para Jesus, o exagero nunca é demais. E nós vamos fazer um evento. Esse negócio de voluntariado aí, nós vamos pegar a Bíblia e nós vamos criar um evento daqui uns dias, né? Começou um movimento lá. O pessoal tem uma ideia hoje, nós vamos fazer. O Júnior, o Gabriel, a Nara ali, o Mateus, trocaram ideia. O Thiago, né? É os que estavam aí. O Thiago não, o Zay estava. Daí, troquei uma ideia e nós vamos criar esse movimento de voluntariado aí, irmãos. Se envolva, dê o seu melhor. Às vezes é isso que está faltando para Deus entrar com o milagre da multiplicação em alguma área da sua vida. No nosso declaração de fé, no nosso DNA que a gente chama, o ponto número 7 fala assim, ó: uma comunidade em que a organização serve o organismo. A IBCN é uma instituição, tem funcionários, contas a pagar e tem que cumprir uma legislação específica. Mas acima de tudo isto, somos um organismo. Nós somos um corpo, em primeiro lugar. Que é a igreja de Jesus, a comunidade viva que se reúne como IBCN. Leis e recursos não podem dirigir uma igreja. A igreja é dirigida por Jesus e segue seus princípios, que estão na Bíblia e operam através das pessoas. Uma comunidade que valoriza tanto o ético quanto o estético, porque busca a excelência. A Bíblia está cheia de poesia, a Bíblia está cheia de qualidade artística. Valorizamos a excelência estética em tudo o que fazemos, porque fazemos para Jesus. Acreditamos que a obra de Jesus, feita do jeito de Jesus, receberá os recursos de Jesus. E nós temos vivido isso. É uma realidade. Não acumulamos bens, mas repartimos Jesus com generosidade. É a nossa declaração de fé. É o número 7 da nossa declaração de fé. E eu quero te perguntar se você quer nos ajudar a cumprir essa declaração de fé. Que possamos dar o nosso melhor. Que possamos nos envolver com o reino de Jesus e darmos o nosso melhor. Faça o seu melhor. Faça o melhor que você
Faça o que você faz de melhor. O que você ama fazer. Sabe? Sobre o que você ama conversar com as pessoas. Sua alegria é determinado pelo ato de você fazer aquilo que você ama. E você tem oportunidade dentro do reino de Deus de fazer aquilo que você ama. Se envolver com aquilo que você ama. Deus colocou qualidades em você, talentos e aptidões que não colocou em nenhuma outra pessoa, porque você é único. Entende? E o que você ama é a pista para o seu propósito. Dê o seu melhor para Jesus. Que você possa nos ajudar nesse movimento. Que você possa ter essa cultura do reino. E que Deus possa prover tudo aquilo que precisa entrar em provisão na sua vida. Que realmente a porta do milagre e da multiplicação você possa viver. Comece dando cada dia o seu melhor para Jesus. E Ele vai te levar em próximos níveis em todas as áreas da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pelo Teu cuidado sobre nós. Senhor, assim como o Senhor foi com Davi, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor é conosco também. As mesmas bênçãos que estavam disponíveis para Davi, estão disponíveis para nós nos dias de hoje, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, e o Senhor não tem filhos preferidos. Senhor amado, olha para cada um que aqui está, Senhor Jesus, cada um dos teus filhos e das tuas filhas, olha para os seus lares, para as suas famílias, Senhor, através do teu Espírito Santo, começa a nos despertar, Senhor, nos desperta, Senhor amado, nos desperta para fazermos a diferença na nossa geração. Tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, Senhor, não é para nós apenas termos propriedades, não é apenas para nós termos terreno, não é apenas para nós termos uma empresa, mas é para nós levarmos o Teu nome e o Teu amor a tantos lugares que precisam, Senhor amado. Nos desperta, Senhor, com o fogo do Senhor. Senhor, faz o nosso coração queimar de paixão, que possamos nos envolver, cada um, Senhor amado, naquilo que o Senhor criou, cada um de nós para nos envolver e para fazermos aqui nesse mundo, Senhor amado. É a nossa oração, Senhor. Nós cremos e nós queremos declarar na autoridade do Espírito Santo de Deus, que nós vamos viver um grande avivamento nos nossos dias, Senhor. Vamos viver um grande despertamento espiritual, Senhor, na nossa geração, Senhor amado. Lares serão alcançados, famílias serão alcançadas, os jovens, as crianças serão alcançados, aqueles que estão sem esperança hão de encontrar uma luz através de Ti, Senhor amado. Usa as nossas vidas, Senhor amado. Queremos fazer o melhor para Ti, queremos dar o nosso melhor, Senhor amado, ó Jesus, e queremos viver grandes experiências de milagre, de multiplicação, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja louvado através da vida de cada um que está aqui, Senhor, através de cada família que está aqui, através de cada lar. Nós assim oramos, Senhor. Nos leve em segurança para as nossas casas, para os nossos lares, Senhor Jesus. Nos dá uma noite de descanso abençoada e uma semana, Senhor Jesus, produtiva, uma semana próspera. Abre as portas, Senhor, entra com provisão, Senhor amado. Ó Jesus, traga, Senhor, a Jesus, a Tua direção, traga a resposta e o milagre, Senhor. Ó, no transcorrer dessa semana, que possamos viver grandes experiências contigo, para a honra e glória do Teu nome. Como diz Tua palavra, guarda a nossa entrada, a nossa saída, e abençoa o nosso deitar e o nosso levantar, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, antes da bênção apostólica, o RAIP, os adolescentes, estão promovendo a cantina hoje com cachorro quente, tá? Para eles poderem ir então para o encontrão deles em novembro. Quem puder colaborar com eles, só se dirigir ali no salão e adquirir então o seu lanche.
Tem lanche aí, ó. Estão promovendo. Cada domingo até o encontro eles vão fazer um lanche aí, ó. Estenda a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que possamos viver a melhor semana das nossas vidas no nome de Jesus. Então, convidado a passar lá na cantina.